Café com Érica Anjos. Tem oferecimento da Lanchonete do Pão. Você aqui encontra os melhores salgados, doces, sucos de sanduíches feitos na hora. Lanchonete do Pão. Servindo você e sua família. Ligue 75998144834. Café com Érica Anjos de hoje começa com dois contadores, Antônio Cardoso e Lisandra Cardoso. Muito obrigada pela participação de vocês. E assim, eu gostaria de começar esse programa pedindo para que vocês se apresentem. Eu percebo que a maioria das pessoas de Cícero Dantas sabem que se trata de pai e filho. Eu queria começar por você. Eu sei que a expectativa era que se começasse pelo seu pai. Como foi você entrar na contabilidade? Qual foi a influência de seu pai? É algo que você faz e gosta ou você tem outros sonhos para a sua vida? Conta aí um pouquinho. Primeiramente, bom dia, né? Eu agradeço por essa participação e foi um incentivo muito grande da parte dele, né? Porque ele me ajudou muito também. Eu realmente gosto da profissão, né? Ao longo dos estudos eu fui me envolvendo e me encontrando. E assim teve uma participação muito grande dele na minha vida, não somente na faculdade, que ele estudou juntamente comigo, mas também na parte da prática, né? Que a gente trabalhava junto já desde o início da minha faculdade. Então teve esse incentivo muito grande da parte dele. Então você já trabalhava com seu pai mesmo antes da formatura. Isso. E hoje, como contadora formada, tem quanto tempo que você atua? Tem uns 12 anos que eu estou na área, né? Tem esse tempo. E já antes da faculdade eu já trabalhava com ele, né? E aí já faz 12 anos que eu estou nessa área. De formada, 12? Não, de formada tem 8 anos. Muito tempo já, juntando aí, né, Toninho? Tempo de pai, pieguento, de esforço, de inteligência e tudo. Eu tenho certeza que desenvolve um bom trabalho. Então agora vamos com você. Desculpa a intimidade, vou chamar de Toninho. Fica à vontade. Obrigada, porque assim, acho tão estranho, Antônio, a gente passa na rua, Toninho Contador, quem não conhece Cícero Dantas, né? Vamos lá, Toninho, a gente sabe que o período para a declaração de imposto de renda foi prorrogado, né? Até o dia? 31 de maio, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 31. Para você, eu sei que é um assunto que você domina muito, mas para a maioria não. Quem é, Toninho, que deve fazer a declaração de imposto de renda? Quem são as pessoas que devem fazer essa declaração? Bom dia, primeiramente, né? Porque a pessoa agradecer a Deus, está ansiosa pelo assunto. Exato. Agradecer a Deus a oportunidade de participar, né? Convite de vocês aí, toda a sua equipe. E assim, a gente vai abordar vários temas aqui, mas como você já falou diretamente do imposto de renda, né? Sim. Então assim, na questão da imposto de renda, as pessoas que estão obrigadas a declarar, que na realidade muita gente confunde o que é imposto de renda, declaração de ajuste anual. Ou seja, a declaração de ajuste anual, ela é feita no ano seguinte, a gente está declarando o exercício de 2022, porém, estamos declarando toda a movimentação financeira, patrimonial dos contribuintes, né, da sociedade, que ocorreram durante o período de 1º de janeiro de 2021 e encerrou em 31 de dezembro de 2021. Então, todos esses rendimentos que as pessoas obtiveram, né, está sendo declarado agora nessa declaração que se chama Ajuste Anual de Imposto de Renda, onde são declaradas todas as fontes pagadoras, porque geralmente tem algumas pessoas que têm 2, 3 fontes pagadoras de rendimento. Então, agora vai se fazer o quê? O ajuste anual, colocar todas as 3 fontes pagadoras e fazer os ajustes de acordo com um modelo de escolha, onde a Receita permite, de acordo com a legislação, que é a declaração por desconto simplificado, onde o próprio programa já deduz 20% dos valores recebidos tributáveis para obter a base de cálculo e ver se você obteve o imposto a pagar de acordo com os seus rendimentos e a alíquota efetiva aplicada pelo programa da Receita Federal, ou se você vai ter imposto a restituir.
Então, nesse tipo de declaração, que é a simplificada, automaticamente você já é concedido um desconto de 20%. Porém, tem a outra opção que chama-se a declaração completa, onde você vai fazer a mesma forma, fazer todos os seus rendimentos e colocar todas as suas despesas que você obteve durante esse exercício para que seja abatido e formalizar no final a base de cálculo do imposto de renda. Então, na realidade, essas deduções se dão por questões de despesa tanto sua como com dependente de escolas, né, faculdade, com dependentes até 21 anos de idade ou até 24 anos cursando o nível superior, que seriam os dependentes. E com você mesmo não tem limite de idade para fazer suas deduções com a questão de escolaridade. Tem também as deduções que podem ser colocadas com planos de saúde, que você paga de plano de saúde, e as deduções que são feitas também através de consultas médicas, exames médicos. Então, assim, tudo isso é colocado na declaração de imposto de renda e depois você vai optar no final o que é que vai ser abatido e quando é que você vai pagar ou receber de imposto de renda. Para chegar nessa situação, você tem que ter recebido durante o ano de 2021 rendimentos tributáveis no limite acima de R$ 28.559,70, recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$ 40 mil, ou seja, você tem uma aplicação e durante o ano você recebeu R$ 40 mil de rendimentos. Um exemplo prático é poupança. Às vezes você tem um montante lá guardado e teve durante o ano 40 mil de imposto de rendimentos, então você está obrigado. Quem teve também atividade rural, aqui na nossa região a gente sabe que a agricultura é muito forte, né? Então quem tem rendimentos que recebeu na realidade da atividade rural acima de R$ 142.798 também está obrigado a declarar imposto de renda por questões de ver o que você recebeu, fazer seus abatimentos, o que você teve de despesas, para depois também fazer o ajuste anual e ver se você vai ter imposto de renda a pagar, certo? Para ficar sem pendência com o imposto de renda. Eu comecei com esse assunto pela ansiedade mesmo, porque assim, para mim é um assunto que eu domino muito pouco. Imagino que para a maioria da população, alguns até talvez faça, chega num contador como vocês, diz, eu preciso fazer porque eu tenho rendimento, e aí eles entregam todo essa demanda na mão de vocês dão conta. Agora, para quem está nos assistindo lá, e assim, é uma pessoa simples, mas que tem o seu rendimento, um idoso, uma pessoa que está na sua casa, mas que ele já trabalhou a vida inteira e ele tem lá a sua poupancinha. Você me disse que se essa poupança rende, quanto ele precisa 40 mil. Qualquer rendimento isento acima de 40 mil, seja ele de poupança ou de outra fonte pagadora, ele está obrigado a declarar imposto de renda. Quando a gente fala rendimento, eu estou falando bem simples mesmo, porque eu também não entendo. Quando a gente fala esse rendimento, é o que a pessoa tem colocado lá ou é o que ela rende mensalmente? Pronto, o que ela rende. Digamos que você tenha 100 mil aplicado, certo? Provavelmente durante o ano ele não vai dar esses 40 mil, porque o índice de correção da caderneta de poupança não chega a essa variação para você obter 40 mil reais durante o ano. Mas assim, só para ter um entendimento prático, não é os 100 mil que você tem. Se for superior a 300 mil, você já está obrigado a declarar. Quem tem esses valores guardados acima desses valores também está obrigado a declarar. Agora, a questão dos rendimentos isentos, ele tem que ultrapassar os 40 mil durante o ano. E isso a gente tem que pegar algum documento lá no banco e leva para vocês contador. Isso. Tanto essa questão de informes de banco, porque a gente não chegou ainda a abordar esse assunto. Vai me orientando, viu? Porque tudo bem, eu tranquilo. faço bagunçado, eu não entendo. Não, sem problema. Então assim, para as questões por que a obrigatoriedade é a partir de março do ano seguinte e encerra-se geralmente em abril. Porém, depois da pandemia, já tem 3 anos essa situação, geralmente a Receita está prorrogando por mais. O primeiro ano, 2020, foi prorrogado por mais 60 dias, foi até junho. 2021 foi até maio. E agora, 2022, ocorreu a mesma situação. Prorrogou também até 31 de maio. Então, por que a partir de março? Porque as empresas, as fontes pagadoras, as instituições financeiras, elas têm de 1º de janeiro a 28 de fevereiro para informar uma declaração que chama-se DIF,
que é declaração de imposto de renda retido na fonte. Então, o que você pagou no ano anterior de imposto retido, a Receita informa as empresas, os órgãos públicos, entendeu? As entidades do setor privado, setor público, elas informam a Receita Federal essa declaração, porque libera a declaração em março justamente por esse período, porque as empresas têm até fevereiro para fazer essas informações. Então, quando você faz o seu imposto de renda, a Receita vai confrontar essas informações que você colocou na sua declaração e verificar com as informações da fonte pagadoras que foram feitas no mês de fevereiro, através da DIF, para que não haja divergências e a pessoa caia em malha fiscal, porque hoje todo mundo tem aquele medo de dizer o leão. Então, assim, na realidade o leão não quer nada incorreto, quer que as informações realmente batam de acordo com o serviço prestado, porque ele vai fazer a base de cálculo, vai ver se realmente você informou tudo que estava na base da Receita e vai encerrar aquela declaração de maneira prática e às vezes você vai ter imposto a restituir. Em algumas situações também você vai ter imposto a pagar, que quando você tem imposto a restituir, ele vai seguir um calendário de restituição que começa em maio e termina em setembro. São 5 lotes de restituição. Porém, para as pessoas que têm imposto de renda a pagar, eles têm a opção de pagar em cota única, que vence agora dia 31 de maio, a primeira cota ou cota única, ou que seja dividida em 8 cotas. Porém, essas cotas ela tem uma variação da taxa Selic a partir da segunda cota. Então, se você fez a declaração, suponhamos que deu 8 cotas a pagar, você vai pagar a primeira com transmissão da declaração até o dia 10 de maio. Ela pode ser debitada em conta a partir da primeira cota. Se for transmitida a declaração a partir do dia 11 de maio até o dia 31, ela não vai ter a opção da primeira cota. Você vai pagar através de um DARF, que o próprio programa emite também. Esse DARF você paga a primeira, através da cota, e a segunda cota em diante, até a oitava, se você escolheu essa modalidade de parcelamento de 8 cotas, com a taxa Selic mensal, debitado na sua conta corrente que você colocou na sua declaração de imposto de renda. Porém, para aquelas pessoas que não se atentarem, ou às vezes por falta de conhecimento, não fizerem essas declarações até o dia 31 de maio, elas estão sujeitas a fazer em qualquer momento. Até porque depois de um determinado período, a Receita ela deixa o CPF da pessoa, por ela estar obrigada a declarar, pendente de regularização. Então, às vezes a pessoa vai a um banco, abrir uma conta corrente, vai às vezes fazer algum empréstimo para aquisição de um imóvel ou algum financiamento e vê lá o CPF pendente de regularização. Então, aquele susto. Por que meu CPF está nessa situação? Então, justamente foi um desses motivos, que foi a não entrega da declaração de imposto de renda, onde você pode novamente fazer a sua declaração, porém vai gerar uma multa de 20% do imposto devido. Digamos que o imposto lá deu X, você vai pagar 20% desse valor, que não seja inferior a R$ 165. Então, se a multa, digamos que dê 20% do imposto devido dê R$ 20, ela não pode ser esse valor. Vai ter que ser aplicada a multa mínima pela legislação do imposto de renda, que é R$ 165,74 pela não entrega no prazo. Então, só para a gente entender, quem não prestar declaração no tempo certo, no tempinho correto, no mínimo vai pagar aí um valor de R$ 165,74 pela não entrega no prazo. Vale a pena correr, ainda dá tempo, né? Com certeza. Então a gente tem o escritório localizado na esquina com o Banco do Brasil, no prédio da loja Ering, aqui em Cícero Dantas. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas a respeito de imposto de renda, a respeito de imposto de renda da pessoa física e também qualquer serviço relacionado à área contábil. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Agora há pouco você usou um termo que as pessoas falam na rua, mas eu acredito que não entenda muito o que seja esse termo. Eu não tenho assim um conhecimento profundo e aí eu vou me aproveitar, estou fazendo consultoria aqui, viu? Vocês observem bem. O que é cair na malha fria, num termo bem popular? Bom, na realidade, esse ditado popular que chama malha fina. Malha fria não, malha fina do imposto de renda, onde muita gente tem medo.
frio. Na realidade, são verificações que a Receita faz na sua base de dados que ela tem lá. Por exemplo, você tem um CPF hoje vinculado a uma empresa, então toda essa movimentação que você faz, a Receita já tem conhecimento disso, porque existem as declarações, existe uma declaração que chama TEF, que é a declaração de fontes pagadoras, de informe, né? Elas passam essas informações diretamente para a base da Receita Federal. Então, às vezes, muita gente movimenta muito cartão de crédito, entendeu? E, às vezes, a renda não é compatível. Aí, de repente, recebe uma notificação para que seja regularizada essas situações. Na maioria das vezes, as pessoas que caem em malha fina quando declaram imposto de renda são por questões de divergências. Às vezes, não colocam uma das fontes pagadoras, como eu citei anteriormente. De repente, você tem 3 fontes pagadoras e você só declara 2. Então, essas 3 fontes pagadoras já existem na base da Receita Federal. Porém, ela só vai confrontar com as informações que você faz de acordo com o seu ajuste anual de imposto de renda. Então, na maioria das vezes, são falta de informações que a pessoa não colocou no seu imposto de renda, mas que são motivos para regularização. Quando você recebe um comunicado através da Receita Federal, geralmente você vai consultar no outro dia como é que está o processamento de sua declaração. Então, ela vai constar lá com a informação. Sua declaração está na base de dados da Receita Federal. Aí você vai entender por que não foi liberada minha restituição ainda, justamente por esse motivo. Que você não declarou alguma fonte pagadora e aí caiu, assim, vamos dizer, malha. Caiu numa varredura da Receita Federal de algumas informações que você não colocou no seu imposto de renda. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar um profissional habilitado para isso, que tenha conhecimento para fazer o acesso ao site da Receita Federal através de um portal que chama ECAC, que é um sistema integrado do contribuinte com a Receita Federal, onde você cria uma senha de acesso, ou então através de um certificado digital vinculado ao seu CPF, onde você vai acessar lá a base da Receita Federal e vai verificar quais são as informações que está constando lá na base da Receita em relação ao seu CPF, para você fazer suas devidas regularizações naquele momento que sua declaração ficou retida em malha, e no outro dia ela vai ser provavelmente reprocessada pela Receita Federal, os valores vão bater de acordo com suas informações, com o que está na base da Receita Federal, e sua declaração vai seguir um fluxo normal de processamento, ou seja, vai para um fluxo de compensada e aguardando o calendário de restituição, que começa em maio e termina em setembro. Esse portal ECAC que você está falando, qualquer pessoa pode ter acesso? Pode sim. Eu posso na minha casa? Pode, através do... Com o meu CPF eu vou encontrar informações ali que vai me direcionar para onde eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. Isso. É porque como ele é um acesso restrito, infelizmente ele não está aberto para qualquer pessoa assim, para terceiros. Mas você mesmo pode fazer o acesso, ele vai pedir algumas informações que são essenciais e seguras do contribuinte, que são informações pessoais, que seria o quê? Um código de acesso, geralmente, do imposto de renda, que é o número do recibo do imposto de renda, qual só você tem conhecimento. Você vai acessar, gerar uma senha, e aí você, diante do seu CPF e sua senha cadastrada, você vai acessar a base da Receita Federal através do portal ECAC, vai verificar seu cadastro, se você quer fazer alguma regularização de CPF, se você vai querer fazer alguma alteração, seja de domicílio que a gente chama, por exemplo, você mora aqui, domicílio de Cícero Dantas, que pertencia à Ribeira do Pombal, a Receita Federal de Ribeira do Pombal, inclusive que foi fechada há tem 2 anos, né? Hoje pertence ao Euclides da Cunha e Paulo Afonso. Então, mudança de domicílio fiscal, você pode alterar através desse portal do ECAC, que é a base da Receita Federal. Ou através de um certificado digital. Esse aí já tem um custo, porque tem algumas empresas aqui da região certificadora que elas fornecem um cartão com uma senha. Você vai ter um custo, dependendo do prazo que você vai solicitar, se é para 1 ano de validade, ou para 2 anos ou 3 anos, na aquisição desse certificado, que com esse certificado e uma leitura de cartão, você vai acessar através de um computador, né, e verificar a base de dados lá na Receita Federal. Mas isso é com a senha do certificado digital, ou com a senha do portal ECAC, para contribuintes que não têm o certificado digital. Existe algum número, algum telefone que esteja à disposição para que as pessoas possam tirar dúvidas, além de, claro, procurar o seu escritório e
sair de lá sabidinho de tudo. Pronto, existe. Tem um número da Receita Federal que chama-se Receita Fone, onde a pessoa disca 146 do telefone fixo. Acredito que a ligação deve ser como uma ligação local ou através do celular, onde vai pagar a tarifa normal. É 146 Receita Fone, onde os auditores ou os atendentes vão esclarecer algumas dúvidas acerca do imposto de renda. Questão de obrigatoriedade, e os prazos e as multas, e o que é obrigado a declarar em relação a isso aí. Estamos vivendo ainda e começando, né, a conviver aí com pós-pandemia. A gente sabe que a pandemia atrapalhou, a pandemia teve impacto direto na vida de todo mundo e de todas as profissões. Na contabilidade, como foi, Toninho? Assim, qual foi o impacto da pandemia no serviço de contabilidade? Bom, de início, como foi todos os setores, né, sentiu na realidade essa pandemia, a contabilidade também, as empresas, principalmente as empresas, passaram por um momento difícil, porque tiveram que fechar suas portas, tiveram que suspender contrato de trabalho, fazer redução de contrato de trabalho, umas até fecharam as portas, outras reduziram o número de funcionários, porque questões do econômico não está fluindo no país. Então, assim, todo mundo sofreu com essa situação. Como eu abordei na questão do imposto de renda, essa questão das mudanças, justamente foi por conta da pandemia, porque os órgãos eram fechados, não tinha o acesso para todo mundo, era limitado a entrada e tal. Então, assim, a questão de documentação para a pessoa adquirir as documentações onde estão obrigadas a declarar imposto de renda, isso impactou bastante, né, nessa situação. A gente mesmo na área de contabilidade, a gente sofreu um impacto muito grande aqui, principalmente para a gente da região, que foi o fechamento da Receita Federal de Ribeiro do Pombal, onde abrangia aqui em torno de 11 municípios para ser atendido, né, nessa localidade. Então, hoje as pessoas, para resolver alguma coisa em relação ao que tem dependência na Receita Federal, ou através do portal ECAC, como eu falei anteriormente, ou através de um certificado digital que vai dispensar a ida de uma pessoa até um órgão da Receita Federal. Então, mais que se a pessoa tiver essa necessidade de chegar ao órgão da Receita Federal, existe essa possibilidade, porém vai ter que deslocar para Paulo Afonso ou Euclides da Cunha. Você vai acessar o portal da Receita Federal, tem um sistema lá que chama-se agendamento. Então você vai fazer o seu agendamento, vai ter lá horário, disponibilidade, hora marcada, então você vai comparecer e vai solicitar o seu serviço através da Receita Federal, onde vai existir, logicamente, tempo e custo, né? Porque quando você faz através de certificado digital ou através do portal ECAC, não precisa você se direcionar, no caso, à Receita Federal. E a gente, na área da contabilidade, a gente sentiu muito, porque assim, os processos que a gente agendava aqui para Ribeiro do Pombal, processos físicos, ele hoje passou a ser processo digital. Então a gente faz o processo digital, escaneia todos os documentos, aquelas solicitações que a gente está solicitando para as empresas, ou seja, para as pessoas físicas também, a gente soluciona lá no portal da Receita Federal, anexa o pedido e ele vai passar por análise dos servidores da Receita Federal para fazer o deferimento ou não daquela solicitação que a gente está solicitando. Então, assim, ficou um pouco mais complexo, porque exigiu mais custo para as empresas também, né? Porque hoje você tem que fazer o certificado, renovar a cada tempo. Às vezes, quando você consegue fazer alguma coisa e não consegue resolver através do portal, você tem que se direcionar, então, já a um órgão da Receita Federal. Mas, assim, de qualquer maneira, ficou difícil para todo mundo, né? E a gente está tentando solucionar isso. Vamos torcer que, como já está regularizando essa situação, num futuro bem próximo, a gente vai ter todas as unidades normalmente atendendo, presencial, e voltar tudo à normalidade. Isso é o que a gente espera, né? E existe uma expectativa de que pelo menos a de Ribeira do Pombal volte a funcionar? Eu acredito que não, assim, porque é um assunto até um pouco complexo para a gente abordar, porque a gente não tem um entendimento lá do... O que originalizou o fechamento da Receita Federal, o que eles alegaram, o fechamento, até porque era um órgão muito importante para a região, entendeu? Tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. E, infelizmente, acabou fechando. Não sei o motivo, mas eu acredito que não há
possibilidade, pelo menos que eu saiba e tenha conhecimento, que tenha a reabertura desse órgão. Não sei, posso até que ocorra isso futuramente, mas eu não tenho previsão de informar isso, que volta a reabrir. Então a gente tem que estar solicitando serviço em Euclides da Cunha ou em Paulo Afonso, infelizmente. Então, para quem precisa de serviço dessa natureza, o ideal mesmo é que se procure primeiro um escritório e a partir dali vocês vão orientar o que é que se deve. Muito do que se precisa ser feito é o próprio escritório quem faz, não necessariamente assim, no caso, a pessoa, né? Como a pessoa não tem conhecimento, você está passando os poderes para o escritório fazer todas essas movimentações e essas regularizações. Por quê? Porque você está dando uma assinatura, você está assinando através da senha do portal ECAC, quanto também a senha do certificado digital. Então, você está dando poderes para a pessoa acessar o sistema da Receita Federal e fazer as devidas regularizações. Quem não tiver conhecimento, infelizmente, tem que procurar uma pessoa habilitada que tenha conhecimento para fazer, até porque é questão de tempo e questão de não fazer uma informação errada e ter que depois fazer uma nova regularização. Então, é interessante que procure um profissional da área que vai resolver todos esses problemas. Quais são os serviços prestados por um escritório de contabilidade? Quais são os serviços prestados pelo escritório de contabilidade que vocês trabalham, o de vocês? Pronto. O que é que se faz lá? No caso da Cardoso Contabilidade, ela iniciou suas atividades operacionais em 1995. Eu tive a ideia de abrir o escritório, até porque já tinha trabalhado em um escritório de contabilidade também, como colaborador, e fui gostando da área, e depois resolvi estudar a área, né, porque eu só tinha o curso técnico, depois fiz o curso de bacharelado, e comecei a andar, e criamos uma equipe de colaboradores, inclusive aqui, através desse programa, eu quero parabenizar agora que em abril teve o dia dos contabilistas, né, do contador. Então, deixar um abraço de carinho a todos os colegas aqui da região que trabalham nessa área. E dizer que quando a Cardoso Contabilidade iniciou, só tinham 3 escritórios aqui em Cícero Dantas. Então, o nosso foi o 4º. E assim, como surgiu essa ideia de abrir o escritório, eu quero até também aqui mandar um grande abraço para o pioneiro da área contábil em Cícero Dantas, que foi Pedro Gonçalves de Santana, conhecido como Pedrito. Então ele foi a primeira pessoa que montou o escritório de contabilidade, depois surgiu o Rubens e foi surgindo outros contadores aí. Então, na realidade, hoje me parece que a gente conta com uma equipe aí em torno de 15 escritórios de contabilidade. Isso por questões também das faculdades virem para a nossa região. Teve a faculdade de Ribeiro Pombal, teve a faculdade de Paripiranga. Então, muita gente estudou e hoje estão trabalhando na área. É uma área muito bonita, uma área muito boa, uma área que abrange várias temáticas, entendeu? Então, assim, as pessoas que estão ingressando, que podem ingressar, que há espaço para todos, entendeu? O conhecimento, ele é aberto para todos. Cabe a gente buscar esses conhecimentos e aplicar na realidade, no desenvolvimento e no crescimento econômico do nosso município, principalmente, que precisa de profissionais capacitados para desempenhar o serviço de contabilidade dentro do município. Então, na realidade, a gente presta hoje o serviço o quê? A contabilidade ela é ampla, ela tem a contabilidade industrial, que é direcionada às indústrias. Infelizmente, aqui a gente não tem indústrias na região. Então, tem a contabilidade comercial, que é aquela contabilidade que hoje pratica praticamente em 90% dos municípios, que é dar o suporte técnico, a assessoria e a consultoria contábil na parte fiscal, contábil, tributária para essas empresas, entendeu? Onde se é feito também, quando você vai abrir sua empresa ou quando sua empresa já está funcionando, é feito um planejamento tributário para que a gente obtenha ganhos lícitos de acordo com a legislação e aplicar dentro da sua empresa. Ou seja, você fazer um planejamento tributário, de repente você está trabalhando com a empresa em um regime que não está tendo lucro na sua empresa. Então você pode aplicar o planejamento tributário, que é uma forma lícita
aplicada pelo governo e permitida pelo governo para que você possa mudar até de regime de tributação, que eu acho que algumas pessoas aqui podem até entender o que seria regime de tributação, que hoje o mais popular que as empresas utilizam é o Simples Nacional, onde é unificado todos os tributos. Tem o regime do lucro presumido e tem o regime do lucro real. Então, qualquer empresa pode se atentar a esses regimes. A do Simples Nacional ela tem umas limitações, que hoje é até 4.800.000. Quem movimenta durante o ano pode ficar nesse regime. Automaticamente, se você passa desse valor de faturamento, então você já não pode estar no Simples Nacional, vai ter que estar no lucro presumido ou no lucro real. Então, assim, além do suporte de assessoria que a gente dá, né, a gente pode trabalhar também através de alguma consulta, qualquer dúvida em relação à abertura de uma empresa, as documentações necessárias, o que tem que ser feito, os procedimentos legais, entendeu? Seja ele de vigilância sanitária, de alvará técnico para funcionamento, a gente dá todo esse suporte, faz esse planejamento e estão à disposição. Sem compromisso, qualquer pessoa que quiser pode para tirar dúvidas, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, na abertura de sua empresa. A gente mora no interior, muito pequeno, e assim, eu imagino que principalmente para você, que seja contador, veja muito de perto essa situação que eu vou colocar aqui. As pessoas pegam um dinheirinho e dizem assim, eu agora vou abrir um negócio. E aí vai lá, aluga um ponto, compra sua mercadoria, coloca ali e depois é que ela vai se atentar que deveria ter procurado um contador, que deveria ter feito um planejamento, porque ela ali criou uma empresa de cima para baixo. Isso. Né? Aí assim, o que você fala para essas pessoas, Tonho, que já estão com as suas lojas, mas que de repente não estão com suas lojas funcionando, eu não sei nem o termo correto, mas talvez assim, não esteja de acordo com com a legislação. Com a legislação, né? E assim, ou aqueles que de repente estão pensando em abrir, né? A gente vem aí de um contexto onde todo mundo ficou em casa, onde todo mundo de repente parou o que já tinha começado. Aí agora não, agora eu vou abrir o meu comércio, eu agora vou abrir novamente a minha lojinha. Assim, qual é o incentivo que você dá, a sugestão que você dá para essas pessoas? Como é que elas devem proceder para agirem certinho, para estarem de acordo com a legislação? Pronto, o que ocorreu em relação ao crescimento dos escritórios de contabilidade em Cícero foi justamente um desses temas, né? O crescimento, na realidade, do comércio, e aí foram surgindo várias empresas, uns por não ter oportunidade de trabalhar no setor público, né? Ou através de um concurso. Então, tentou, digamos assim, dizer assim, vou montar meu próprio negócio. Às vezes, alguns por não terem o conhecimento, trabalham, vamos dizer assim, que seria na forma para a legislação irregular, porque você não trabalha com uma atividade formal, porque ela não é escrita, entendeu? Então, assim, essas pessoas que trabalham dessa forma, seria interessante procurar um profissional capacitado e habilitado para dar essas orientações, ou seja, como você falou, que tem um capital, que queira abrir um comércio, procura uma pessoa e faça um plano de negócio, faça um planejamento tributário e veja aonde você quer abrir. Na realidade, você pode fazer uma análise de onde você vai, qual atividade que você vai exercer, qual atividade que você vai colocar, dependendo daquele bairro, da necessidade. Porque assim, às vezes você abre um comércio onde você vai concorrer com uma pessoa que está com um porte já, está com uma empresa mais sólida no mercado. Então, de repente, você vai concorrer, mas você vai sentir alguma dificuldade. Apesar de que o espaço é para todo mundo. E para isso existem as portas abertas, para o contribuinte chegar, né, o consumidor chegar, escolher seus produtos e tal. Então, assim, é interessante que faça uma análise de o que realmente quer botar para gerir um comércio. Faça uma análise do local, tudo isso aí para que, sim, que tenha êxito futuramente. Porque às vezes, na maioria das vezes, quando a pessoa faz um projeto desse e não procura orientações, ou até porque também, por falta de conhecimento, acaba fechando-se as portas. Então, assim, a pessoa, além de não estar trabalhando, fica descapitalizada, porque toda aquela economia que tinha, às vezes até porque saiu de um emprego, investiu tudo dentro desse negócio. Então é interessante que procure uma pessoa que tenha esse conhecimento, que passa as orientações, porque o contador é assim, é tipo uma família
para o contribuinte, porque assim, são informações diárias, informações trocadas diárias. Então, você tem um contador de confiança, você vai, sua vida está toda na mão do contador. Então, você vai passar todas aquelas informações e ele vai fazer uma análise, até porque é um profissional ético e vai fazer tudo de acordo e vai passar as informações para cada empresa, para cada empresário. Cada um com as informações diferentes, dependendo da sua atividade. Mas é interessante que tenha esse conhecimento, que procure uma pessoa para fazer esse projeto dentro da sua empresa, que provavelmente, como o espaço é para todo, você vai obter sucesso e vai obter êxito e vai ficar no mercado. Inclusive gerando emprego e gerando renda, né? Porque vai gerar renda para o município, vai gerar emprego para a população, tirar muitas pessoas que estão procurando emprego. Quando surgem novas empresas, provavelmente vai surgir novos pontos de trabalho para a sociedade, né? Para a comunidade. Então é isso. Tem alguma coisa, Toninho, assim, que a gente não conversou e que fosse importante ser dita aqui antes que a gente termine esse bate-papo? Não, na realidade, a gente assim, abordou o tema da contabilidade, né? Quais são os procedimentos para legalizar uma empresa. Abordamos um tema muito importante, que é imposto de renda de pessoa física, até porque ele é anual. Geralmente ele começa em março e termina em abril ou maio. As empresas não, elas estão no dia a dia, né, prestando serviço e oferecendo os seus produtos à comunidade. Então, assim, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode direcionar ao escritório, que a gente está lá de portas abertas para atender da melhor forma possível. A gente conta hoje com uma equipe de 4 colaboradores, todos eles contadores, né? E onde a gente busca, através do nosso conhecimento e através de algumas informações com consultorias que a gente tem, seja ela jurídica, seja ela na parte fiscal, na parte contábil, porque o aprendizado ele é contínuo. Então ele não é tudo que você adquiriu do seu conhecimento hoje, ele vai parar. Até porque as leis elas alteram muito, seja ela na área municipal, seja ela na área estadual, na área federal, há muitas mudanças. Seja na parte previdenciária, seja na parte de tributos, entendeu? Na parte de decretos, onde o governo cria. Então, assim, são situações que vai mudando no dia a dia. E cabe a cada profissional melhorar o seu conhecimento, até porque para você prestar um melhor serviço, né? Com confiança, credibilidade junto à população e à sociedade. Então é isso, o serviço de contabilidade não é um custo a mais para a empresa, na verdade ela é um meio para que você consiga aí progredir e crescer no seu comércio, né? Para que você de repente não tropece naquilo que é tão simples, mas que a pessoa passa desapercebido por falta de conhecimento mesmo. Eu quero agora agradecer a vocês, foi um papo muito bom, muito obrigada. E assim, espero que a gente possa conversar mais vezes, porque eu percebi que a contabilidade é um universo, né? Muito ampla. Eu fico aqui ansiosa querendo fazer perguntas e eu digo, não, mas eu vou me ater porque os assuntos que a gente veio tratar aqui foram esses. Mas a gente vai conversar mais, viu? Vamos falar aí de outras coisas que enquanto a gente conversava, a minha mente, que não para de pensar, estava aqui matutando, como diz o Tabaréu. Eu quero agradecer por essa participação, né? Que foi muito especial falar dessa área de contabilidade, como ele falou, que é uma área muito ampla, né? E é uma área muito linda, né, para as empresas. Então, eu quero agradecer essa participação. A gente que agradece. Bom, também, né, obrigado pela oportunidade de a gente mostrar os nossos conhecimentos adquiridos ao longo dessa carreira, que é uma carreira brilhante, uma carreira muito bonita. Obrigado a todos e estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida em relação a essa área aí, e estamos sempre à disposição. Agradecer em nome do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, e da 26ª Delegacia aqui de Ribeiro do Pombal, que é onde a gente pertence, na pessoa de Afrânio, que é o delegado regional, e a subdelegada Jeane Castro. Então, assim, muito obrigado a todos e estamos sempre à disposição. E um abraço fraterno e fica com Deus. E até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Ele há de permitir, a gente que agradece. Obrigada mesmo. Se por acaso eu te convidar